Vamos tentar aqui de novo, familhinha. No, se você estiver aqui, puder mandar um request para entrar. Agora está funcionando para todo mundo. Voltou. Está funcionando. Eu estou chamando a No aqui. De novo. Vamos ver se a No vai ver o meu recadinho aqui. Enquanto isso, vamos enchendo aqui o grupo de pessoas. Bom dia a todo mundo. A gente teve uma falha técnica que caiu o sinal. Tem acontecido bastante aqui no Insta, né? Mas vamos tentar de novo. Ah, ela chegou aqui, ó. Bom dia, Camila. Bom dia. Voltamos. Eu vim de um outro lugar, ver se melhora um pouco. Tá bom. Pode ser a minha internet também. Não? Eu tenho percebido que o Insta ele tem caído com frequência, né? Com bastante frequência. Familhinha, bom dia. Todo mundo que está online, que bom ver tantas pessoas aqui. A gente começou falando, a gente deu início à nossa conversa, então vamos recomeçar. A primeira pergunta que eu fiz para a Noa é sobre esse momento e o que esse momento gera de oportunidade para a gente se aprofundar, para a gente se conhecer melhor. E a Noa começou a conversar, começou a compartilhar, então, por favor, Noa. Então, eu vejo que a espiritualidade já tem informado muito sobre esse momento através de vários médiums e pessoas que têm sensibilidade, né? E é um momento que está sendo concedido para a humanidade para que a gente realmente se recorde do que a gente veio fazer em Gaia, né? Que é o processo de evolução, do despertar realmente coletivo da humanidade. Porque, na verdade, já está sendo dito bastante que Gaia está alterando a faixa vibracional de prova e expiação para a regeneração. E se a gente pensar que a gente é uma célula, né, de Gaia, cada pessoa que está aqui é uma célula de Gaia, nós precisamos fazer a alteração vibracional para que todo esse corpo maior possa também expandir na nova vibração, na nova consciência. Então, é um momento, para mim, bastante providencial, que, sem dúvida nenhuma, faz as pessoas terem condições de trabalhar essa autorreflexão, né? Essa reforma íntima, olhar para si e fazer o trabalho que precisa ser feito, que é individual, que cada um precisa fazer. E duas perguntas. O que é essa nova consciência, né? O que ela significa? E a pergunta atrelada a ela é como a gente pode colaborar? O que a gente pode fazer de fato, assim, nessa nossa jornada do autoconhecimento? Como a gente pode colaborar para o mundo, para essa energia, para essa mudança de consciência? A nova consciência é a gente ter a capacidade de vibrar realmente no amor, sem medo de amar, né? As pessoas têm muito medo de amar e na verdade, todos os mestres ensinaram sobre coragem, que é a ação pelo coração. Realmente seguir aquilo que a gente entende como verdade, porque eu costumo dizer que não é um código de ética, né, dos condicionamentos sociais, mas cada um dentro de si sabe aquilo que é certo ou errado. Embora não tenha o certo nem o errado, a gente sabe o que faz sentido para a gente. Então, a gente tem um código moral e ético interno que está alinhado com a nossa verdade. Então, ter
ação pela consciência, seguir, fazer a coisa correta, a coisa certa, alinhado com essa verdade interior. Então, esse é um momento muito importante da gente quebrar com os condicionamentos sociais, que muitas vezes não tem lógica nenhuma, não faz sentido nenhum, porque ainda gera uma vibração que propicia no planeta tristeza, desigualdade, desequilíbrio, e a gente seguir essa norma, essa conduta interna. E os mestres disseram muito para que a gente pudesse ter pureza, né? E essa pureza está muito alinhado com o fato da gente deixar ir aquilo que não serve e realmente colocar o foco energético no que se quer viver, no que se quer materializar e acreditar nisso. Então, a gente vê que a prática do amor é uma das práticas mais difíceis, né? Porque as pessoas, quando começam a se relacionar com as outras, é quase como se fosse uma ofensa você dizer que você está amando alguém. Então, as pessoas não conseguem lidar com a verdade nem em relação ao amor. Então, você fala, eu vejo que eu declaro, né, que eu estou amando, e as pessoas falam, nossa, meu Deus, mas como você tem coragem? E se o outro não for legal? E se o outro não corresponder? Mas quem se beneficia de amar é você. Então, a gente acreditar no amor e ser capaz de se vulnerabilizar, sair dos jogos, porque tem muito jogo de manipulação por medo para se defender, muito jogo para você ter algum benefício, ganhar alguma coisa, e as pessoas vivem muito pouco em verdade, né? Mostrando, se vulnerabilizando, realmente fazendo com que o sim seja um sim e o não seja um não. Então, esse início de caminho, a gente abrir, ser amável com as pessoas, isso é um caminho para realmente essa consciência, esse despertar coletivo. Mas e para as pessoas que não conseguem se amar? Exatamente, porque para que a gente possa amar o outro, a gente precisa inicialmente fazer um trabalho, que é esse trabalho da reforma íntima, de se autoconhecer e entender o que é meu e o que é do outro, primeiramente. Porque eu tenho que ficar com o que é meu e honrar toda a minha experiência como sagrada. Então, eu não posso permitir que ninguém aponte o dedo para a minha experiência e venha dizer que eu não sou merecedora de algo por algo que eu fiz, algum erro que eu tenha tido. Então, o primeiro processo para poder se amar é você honrar a sua experiência e entender que ela foi importantíssima para o seu processo de evolução, para que você pudesse chegar nesse nível de consciência e, através dos seus erros, pudesse definir o que é acerto, né? Pudesse caminhar na direção do acerto. Então, a gente tem que acolher, abraçar a nossa experiência, os nossos erros, e realmente honrar isso, entender que isso é muito sagrado, que não tem nada de errado. Quando você fala honrar, você quer dizer isso está atrelado a perdão? Não. Eu não usaria a palavra perdão, porque eu não entenderia algo que eu desconheço ainda, né, como errado a ponto de você ter que entrar numa ação punitiva contra você mesmo. Tá. Eu acho que é a questão de entender que, puxa, como é sagrado a possibilidade de estarmos aqui e experienciarmos, né? Então, a experiência é o único caminho para o entendimento, para o conhecimento, para a sabedoria. A sabedoria, ela não é teórica, ela não é algo que eu possa ler nos livros, ela é uma ação em prática na vida. E quando a gente se coloca, se joga na vida e realmente usa a experiência como caminho de crescimento, a gente honra, né? E não necessariamente a gente precisa perdoar algo, mas ter uma outra visão da experiência, a experiência como o caminho para a evolução.
a gente pode passar a honrar de forma imediata ou tem que ser alguma coisa que tem que ser feita? Porque eu converso muito com pessoas que estão muito presos com ações passadas, né? E você também, a gente vê que existe de fato uma prisão mental e emocional de muitas e muitas pessoas com algo que já passou, né? Essas pessoas que estão com essa prisão anterior, quando eu falo essas pessoas, na verdade, eu imagino que nós todos temos um pouco dessa prisão, alguns mais e outros menos, mas a gente pode, aqui e agora, honrar, aceitar, eu acho que em primeiro lugar, né, aceitar que isso se passou e honrar isso. Sim, então, de forma muito amorosa, a gente acolher no coração mesmo, né, sem nenhum julgamento, o que foi duro, o que foi difícil, o que foi doloroso, né, para que a gente possa trazer a nossa criança interior para dentro e dizer, olha, não tem nada de errado, tá tudo bem, né? Uhum. E realmente a partir daqui a gente segue porque só existe o agora, só existe o hoje. A espiritualidade me trouxe muito um insight do que significa só existir o agora, porque a gente busca muita coisa no passado, né, Krika? A gente está sempre olhando o passado e muitas vezes até em realidades paralelas, em vidas anteriores. Mas eles deixaram muito claro que esse momento no agora é o único momento capaz de te colocar na possibilidade de realmente liberar o que não serve mais. Uhum. E a partir disso, materializar tudo aquilo que a gente quer. Então, é um momento preciosíssimo que a gente tem, o agora. E é o único momento real para o processo da evolução. Então, na verdade, olhar o que eu tenho hoje que incomoda, olhar o que eu tenho hoje, porque vai estar sempre sendo sinalizado no hoje, né? E a partir dessa sinalização, se a gente estiver atento e como um bom observador, a gente já consegue fazer o trabalho, não precisa mergulhar tanto em problematizações e ficar cavando tanta coisa, que às vezes é um caminho para a mente que percebe que você está dando uma importância muito grande para isso, validando coisas e teorias, e te tira do processo. Então, o processo é mais simples. É olhar no hoje o que não está legal ainda, o que não está no 100% ainda, onde eu não cheguei no potencial ainda. É no meu corpo físico, é na minha saúde, é na minha beleza, na minha relação com os meus pais e com meus familiares, porque elas existem no hoje, é na minha relação com os amigos ou as pessoas que estão na minha vida. Então, no hoje, a gente tem condições de fazer isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma percepção minha é que quando eu levo para minha mente, aí sim eu complico as coisas. Eu sinto que meu core, né, meu interior, ele entende muito bem que eu posso deixar passar, eu posso seguir. E quando começa esse jogo mental, aí a gente começa a duvidar essa ação. Por exemplo, de honrar escolhas passadas, de tomar novas atitudes. A minha vida, ela mudou muito quando eu deixei de intelectualizar as coisas, né? Como que você... Como que você sugere às pessoas deixarem de lado o jogo mental e se abrir pro jogo existencial, no caso, né? O jogo não, né? Para se abrir para a vida da maneira que ela deve ser. Eu acho que toda a base da mente, do jogo mental, é muito em cima do fato das pessoas não quererem sofrer, né? É aí que a mente enreda, de alguma forma, você está sempre evitando sofrer e por isso você cria toda essa conversa interna. No primeiro momento, medo de sofrer, e no segundo momento, algo que a mente diz que você merece ou precisa ter.
Então, se a gente entende o sofrimento como algo que não é aquilo que a mente te diz que é, né? E você começa a entender que o sofrimento não é ruim, e de fato o que é o sofrimento? Quando eu começo a sentir, eu paro e vejo aonde essa sensação, é uma sensação, onde essa sinalização está e por que ela entrou. Por que eu estou sendo sinalizado de algo para parar e olhar para isso? Quando eu começo a entender o sofrimento como algo que me ajuda, que é uma sinalização que me beneficia para não perder consciência, para não me distrair, eu realmente consigo virar essa chave e sair da mente. Ou né? isso acontece muito para muitas pessoas depois, né? Eu sei isso porque eu sofri de inúmeros distúrbios da ansiedade, distúrbios psicológicos durante muitos e muitos anos, e hoje eu honro muito ter passado por esses anos de turbulência e de dificuldades, porque me abriu um caminho muito maravilhoso para ter a vida que eu tenho hoje, né? Agora, hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior para quando eu começo a sofrer, a entender qual é a mensagem que essa sofrência, essa dor está tentando me passar. Como que a gente gera isso de forma natural dentro da nossa experiência, não? Então, a primeira coisa é você parar de significar que é ruim ou é muito ruim e que eu não quero essa sensação. Tá. Então, a primeira coisa é você parar de dizer que é muito ruim, porque a mente está te sofrer é muito ruim. E aí a gente está acreditando que sofrimento é muito ruim. A gente acredita que chorar é ruim. Então, quando eu vejo uma pessoa chorando, eu vou lá e já começo todo um processo de me enredar e não permitir que o outro, muitas vezes, conclua o processo dele, porque eu tenho uma interpretação errada do sofrimento. Então, Perfeito. enquanto eu zerar essa interpretação errada e ainda tiver uma sensação e validar que é ruim sofrer, eu vou estar nos jogos, né? Tanto no externo, e isso vai interferir em mim, como nos meus jogos internos. Então, é muito importante você esgotar o que significa sofrimento, o que ele é, e trazer essa compreensão para você. Então, a gente consegue no momento do sofrimento, a gente consegue interpretar de forma imediata o que ele quer dizer. Como a gente faz isso? Que nem você está falando, né? A gente parar de pensar que ele é ruim, né? Beleza, então vamos supor, eu tô com dor no corpo, ou eu tô triste sobre alguma coisa. O que eu faço nesse momento que eu começo a sentir a tristeza ou a dor? Eu paro e entendo que eu tenho que vir para dentro. Eu tenho que sair do jogo, da briga, da discussão, ou de qualquer situação que está me conectando com isso. Eu tenho que respirar e pedir um tempo para a pessoa ou para a situação, para que eu possa entrar realmente dentro da questão e possa ter uma conversa interna com a minha mente. Então, se for dor física, eu coloco a minha observação no lugar e digo, sim, eu estou entendendo que você está sinalizando que tem algo que não está bom aqui no meu pé. Eu já compreendi isso, eu não preciso dessa sinalização. E agora eu vou ter uma ação importante. O que eu posso fazer para melhorar isso que está sendo sinalizado? Gratidão pela sinalização. Isso a gente pode fazer em relação a uma sensação. Então, você já pergunta em relação à própria ação, você faz essa pergunta para você mesmo ou você já segue a sua intuição e vai lá e faz a sua ação? Faço uma pergunta interna. Tá. Porque eu preciso silenciar e ouvir o meu corpo. Ele sinalizou. Então, ele tem também essa resposta. Né? Então, quando a gente sente no emocional, é um desequilíbrio, uma desqualificação energética que está vindo do corpo emocional. Quando a gente sente dor física, às vezes é do corpo etérico. Ou seja, a gente sabe que o desequilíbrio ele vem do sutil para o físico. Certo. Então,
a gente começa com desequilíbrio lá no pensamento. Então, no corpo mental, então eu vou começar a ter loops de pensamentos que vão sinalizar que a energia mental ela já foi desqualificada. Depois eu vou ter sensações. Então, eu vou ter sensações que estão sinalizando que o desequilíbrio está chegando muito perto do físico. Então, do mental, ele já veio para o emocional, para o astral. Então, está se aproximando. E aí, do corpo mental, eu já começo a ter dor física, muitas vezes. Ai, está doendo fisicamente alguma parte, mas eu não tenho... Muitas vezes eu vou fazer exame e eu não tenho uma doença. Ou isso não chegou no físico ainda, mas está sinalizando já no meu corpo etérico, que é o modelo, da onde a gente tira a energia, a informação para manter os órgãos e o corpo físico. Tá. E aí tem um momento que chega no corpo físico, e não importa se é torcer o pé. Né? A gente sabe que tem toda uma reflexologia nisso, tem algo a ser sinalizado. Então, o corpo ele tem uma sabedoria de sinalizando para você a distorção desde o início, aonde você está desqualificando. Quando a gente está muito invigilante, a gente só vai perceber isso quando chegar na emoção, porque é uma sensação muito forte, ou no corpo físico, que já é uma dor física. Então, o exercício é se observar, é fazer pelo menos alguns minutos de observação no dia de nós mesmos, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. Então, a gente tem que voltar para dentro. Isso a gente pode chamar de meditação. Mas existem várias técnicas, vários exercícios, instrumentos que o Zen mesmo disponibiliza de forma maravilhosa, e todos eles são muito benéficos, desde que você utilize entendendo isso, compreendendo aonde você quer chegar com isso. Eu acho que a meditação e a atenção, eu digo até mais a atenção, porque hoje eu vivo em meditação, né? Então eu tento sempre abrir o caminho para estar presente no aqui e agora, e isso vai me gerando uma série de oportunidades assim, incríveis na minha vida profissional, pessoal, mas também na minha saúde, porque quando você está presente, quando você está observando, você capta essa sinalização de uma forma muito mais rápida e até muito mais sutil do que quando você está num estado menos saudável. Eu digo isso porque eu já vivi há 5 anos atrás uma vida com muito menos saúde, né? Escolhas na minha alimentação diferentes, escolhas nas minhas atitudes diferentes e escolha na minha comunicação e no meu próprio auto-amor. Era muito diferente. E eu lembro que naquela época que eu não estava saudável, eu não sentia nada até chegar na doença. Até chegar e ter que ser internado, ou até chegar com uma dor absurda. Eu não estava sentindo absolutamente nada. E hoje em dia, eu vejo que meu corpo, ele me alerta de uma maneira muito saudável. Eu já entendo que se tiver alguma coisinha lá, é porque ele está tentando me dizer algo. A minha pergunta com isso, ela é o seguinte. A nossa mente, então, né, quando a gente percebe que nosso corpo já está dando essas dicas e esses recados, como que a gente passa a ter uma sensibilidade maior com a nossa mente dando esses recados? Então, primeiro a gente precisa começar a exercitar a alta percepção sensorial, né? Que é realmente sair da mente e começar a entender um pouco mais as sinalizações do corpo e poder conversar com esse nosso curador interno, que é aquele que está sempre sinalizando. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu, Krika, que é muito interessante nesse sentido. No carnaval do ano passado, de 2019, eu recebi a orientação que eu teria que trabalhar o potencial do corpo físico, uma série de coisas que eu traria. Foi bastante desafiador para mim. E desde então eu comecei a ter muita queda de ferro. Tá. E isso não fazia sentido, começou a me incomodar, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com a saúde, fazia os exames e só tinha queda. Só que os médicos diziam que eu precisava suplementar o ferro
e o meu corpo dizia que não, que eu não deveria suplementar. Eu quero bem abrir um parênteses aqui, que isso é uma coisa individual e pessoal. E cada um vai ter uma sinalização específica e vai ter uma informação específica que parte para a experiência que essa pessoa tem que ter. Então, não existe uma coisa cristalizada. Ah, não falou que a gente não tem que suplementar. Não, cada indivíduo é único. Mas o que aconteceu comigo? Eu fui preparada para esse momento do Covid. Então, quando chegou, eles disseram que em março de 2020 eu precisaria estar pronta e que a gente teria um trabalho muito grande a ser feito. Então, me pediram para trabalhar pureza, inocência, esse amor, vulnerabilidade. E na hora que eu recebi a informação, eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar tudo isso? A nova sexualidade, a nova forma de vibrar a sexualidade, enfim, relacionamentos, um monte de coisa que a gente sabe que o trabalho, muitas vezes, são realmente as nossas ações na vida, que isso vai interferir completamente na vibração e também na qualidade do nosso corpo. Quem acompanha você há mais de um ano sabe exatamente dessa sua jornada que foi eu diria, você tem uma disciplina muito grande com as informações que você recebe. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, desde que a gente se conhece, desde sempre, desde que eu te conheci, que você recebe a informação e coloca ela em prática, né? Eu acho que isso é um ponto até que eu quero explorar com você, porque primeiro ponto, né? A gente conversou muito sobre o que é receber informação, né? Se você só pode rapidamente, porque deve ter muitas pessoas aqui que falam assim, o que significa, da onde você tira e recebe essas informações, né? Então, só para concluir o raciocínio, que eu volto Tá. Tá. O que aconteceu foi que todas as vezes que eu chegava nos médicos, porque eu super valido a medicina convencional e a medicina integrativa, a milenar convencional, porque tudo que a gente tem que usar a nosso favor. Tá. Momento para a gente chegar no potencial máximo mesmo. É usar tudo que a gente pode ter para o potencial máximo, para ficar melhor, para ser melhor. E eu chegava nos médicos e eles diziam, não, você vai ter que suplementar por isso, por aquilo. Eu cheguei a ficar com 3 de ferritina, né? Tá. Uma bem séria. E eu era convencida pela mente. Então eu falava, não, tudo bem. Para de ser teimosa, porque os médicos têm o eles realmente sabem e você tem que seguir. Só que eu chegava para suplementar e o meu corpo negava. Então, não tomava o ferro ou acontecia alguma coisa que no dia não tinha o ferro ou que chegava lá e eu tinha feito algum procedimento que me impossibilitava de tomar o ferro. E eu cheguei um dia meditando, rezando, né? Cada um tem a sua conexão. E você pode sempre rezar quando você abre o seu coração. Isso é feito com toda a sua verdade. O divino te responde, cada um recebe de uma forma, uns pela intuitividade, outros pela própria... por ser um canal realmente mediúnico, mas você nunca deixa de receber. Se você está na sua mais pura verdade, você pede isso, silencia para ouvir a resposta. E aí eu disse, olha, tudo que eu preciso fazer, vocês me trazem com clareza. Agora eu estou no momento... eu tiver que suplementar, se vocês não me derem essa resposta, falando com o divino, em oração, eu vou suplementar na segunda-feira. E o que aconteceu? Chegou um artigo científico, que a minha médica estava lá dentro do HC, e eles fizeram vários testes descobrindo que o Covid, ele removia o ferro do sangue e jogava esse ferro nas paredes do pulmão e dos órgãos. Então, tinha uma relação direta com o ferro. Nossa, que doido. Que doido. E não era, então, uma questão imunológica apenas. Era uma questão
de microtromboses. E quando a gente está com ferro muito baixo, a gente não coagula. Então, para mim, foi uma resposta tão forte aquela de ter ouvido o meu corpo realmente, porque eu estava sendo preparada e tinha um porquê, que eu realmente entrei num estado de muita gratidão. Então, por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes não vai fazer sentido para a mente, porque a gente tem toda uma parte intelectualizada, né, relacionada às informações que a gente recebe e que a gente vai entender como certo, mas o seu corpo sabe muito, muito mais do que isso, e ele é capaz de te sinalizar. Então, começar a ter a prática de ouvir o seu corpo, então, um alimento pode fazer bem, e você vai lá e fala, nossa, esse alimento faz muito bem para isso, para aquilo, para aquilo, mas você não fez um teste, de repente, genético, ou você não fez um teste que, na verdade, lá no final vai te informar que para você aquele alimento não era bom, mas o seu corpo já dizia, nossa, não tenho vontade de comer. E às vezes, pela mente, você vai se obrigar a comer. Então, um momento... Na nutrição energética, a gente fala muito sobre isso, né, e abre esse caminho, de fato, para entender qual alimento, se ele está compatível com o seu momento também. E muitas vezes, infelizmente, a mente, ela fala mais alto. Para mim, eu sei que, por exemplo, o meu maior desafio na minha própria evolução, eu entendo muito mais, quanto mais denso eu estou, menos eu consigo expandir. Quando eu falo denso, quanto mais alimento, quanto mais alimento, de fato, eu coloco para dentro, e muitas vezes, obviamente, os alimentos hipercalóricos ou superprocessados, eles travam o meu potencial de evolução. E eu percebo em alguns momentos que a ação coletiva, ela faz com que eu tenha mais... Os momentos coletivos, elas me levam mais para um alimento, e isso é um sinal, né? Então, esse sinal, você recebeu, de fato, um artigo científico, né? A minha médica no HC me ligou chorando. Ela falou, tinha certeza, eu sabia que tem razão, não suplementa, porque ela estava desesperada. Porque, a princípio, eu era um grupo de risco muito grande, né? Sim, sim. Então, ela estava desesperada e eu estava dizendo para os médicos, o que eu faço? Uau. Eu entro com a suplementação agora, nesse momento de Covid, porque a gente está vendo que eu sou um grupo de risco para o quadro, e os médicos se debatendo, e a minha médica falou, Noemi, eu respeito muito você pelo seu processo de cura, autocura e regeneração, então eu confio em você, não vamos suplementar ainda. Uau. E aí chegou a informação, que foi um estudo lá dentro mesmo, uma médica sensacional que trouxe, eu estava acompanhando, ela me liga chorando. Você tinha razão, não suplementa, tem uma relação do ferro. Uau. Então, assim, a ponto de mudar também a forma como a medicina está vendo. E aí, vários médicos que eu estou sempre em contato, são médicos incríveis, falaram, putz, eu estou toda arrepiada, não sei nem o que dizer, tal. Então, assim, o que isso fica como mensagem? Que a gente não está mais na era da mente, a gente está na era agora de realmente ser puro. E ser puro é ser verdadeiro. E ser verdadeiro é uma prática que a gente pode ter no nosso dia a dia como caminho para a sutilização. E nesse processo, a gente começa também a se ouvir com verdade. Então, nas pequenas coisas que eu me proponho a falar verdade, ser verdade na minha vida, como um exercício, como um caminho, o reflexo disso é que eu passo a ter alta percepção sensorial, né? Então, o caminho da verdade, ele vai te trazendo resultados também em relação a você e a sua percepção. Então, não dá para a gente virar uma chave da noite para o dia, a gente precisa ter as práticas, né? E no lugar do medo, confiar, amar. Então, no lugar de se proteger, se defender, ser reativo, jogar, manipular, querer ter razão, amar. Né? Então, quando a gente põe esse exercício em prática, a gente automaticamente vai colocando o nosso corpo completo, de forma holística, conectada
com um nível vibracional muito alto de consciência, a ação na consciência. Então, por isso que os mestres falam, amai, né? Por isso que os mestres falam, não julgue, porque é o caminho de sair da mente, não julgar. E, né? Isso me dá um gancho muito, muito legal, porque assim, eu fiz a gente vai voltar a essa pergunta da questão de como chega as informações, mas assim, eu acho muito importante, você falando o que veio no meu coração agora, é assim, não depende de nenhum mestre, nem dos seres de luz, você não pode colocar toda a sua evolução, o seu crescimento, você não pode depender desse recado chegar, né? Muito provavelmente, agora eu estou supondo, tá? Eu estou falando do coração, mas muito provavelmente esses recados vão vir apenas quando você está preparado para receber aqueles recados. E quando você está preparado para receber esses recados, de fato, você já fez um trabalho muito grande seu. Então, eu acho muito importante a gente não colocar o nosso crescimento na responsabilidade de uma pessoa, e de um guru, e nem de um ser de luz, né? Exato, porque esse é o jogo da mente. Você está buscando um ganho. Tá bom. Dá um beijo. Bom dia a todo mundo. Ela veio dar um oi aqui. Ó, tia Nu? Ó, tia Nu? Vai lá. Desculpa, não. A mente te enreda nisso e te tira da ação. O que eu tenho aqui de espiritualidade é ação em prática. É um caminho simples. Porque não pode o ignorante que não sabe ler nem escrever ser menos privilegiado do que um intelectual. Isso não pode ser real, porque nós temos as mesmas chances. Tá. Então, assim, se você consegue se conectar com a sua verdade interna, o seu código de ética, moral interno, a gente sabe o que é certo e errado, e essa informação ela está com base nas experiências, e aí a gente entende que não são só dessa realidade, mas, enfim, o importante é que a gente já tem como acessar isso no agora, né? Entrando para dentro da gente e realmente entendendo qual é a ação correta. Toda essa informação que a gente vive buscando, ela está disponível o tempo todo. O tempo inteiro dentro, porque é a partir de todas as nossas experiências que essa inteligência inata, ela se disponibiliza quando a gente entra aqui no nosso coração e com verdade, com a máxima verdade, se pergunta qual é a ação correta. O que de fato eu tenho que fazer em relação aos meus pais? O que de fato eu tenho que fazer em relação ao que eu estou vivendo hoje, aos meus sócios, às coisas que estão difíceis? Essa resposta ninguém vai te dar, os seres iluminados não vão descer para te falar, porque você não precisa disso de fora. É o momento da gente realmente entrar para dentro e acessar a nossa verdade interna, o caminho da verdade. E Lembra? ter uma ação correta. A ação correta é ação pela consciência. Cada um está no nível de consciência, ok? Mas você nunca vai estar errado, alinhado à sua consciência, aquilo que você acessa hoje. Lembra que eu sempre te perguntava no retiro, mas o que você quer dizer de acessar o coração, né? Como assim falar com o coração? Como assim abrir para o coração? E hoje, para mim, está muito claro que esse diálogo com o coração, para mim, pelo menos, é eu me perguntar de forma verídica, né, de forma honesta, e estar preparado para ouvir a resposta que eu tenho de uma forma não censurada, né? Porque muitas vezes a gente fica colocando censura no nosso diálogo com a gente mesmo. Então, eu não sei se é isso. Hoje, para mim, acessar o coração é ser honesto nas minhas perguntas e aberto para receber as minhas respostas, porque nem sempre essas respostas são aquelas que a gente quer ouvir, né? Mas a gente tem uma satisfação muito grande porque a gente percebe que imediatamente a gente vai para um caminho de humildade, né? Porque a gente consegue perceber a nossa falha quando a gente olha. O porquê que eu não estou tendo a ação correta? Porque eu estou insistindo em algo que é distorcido, então a gente vê a nossa falha.
E no momento que a gente identifica a nossa falha e reconhece isso, mas sem ser punitivo, sem entrar no julgamento, mas com maturidade, sim, isso não está tendo resultado, porque não está sendo bom. É simples assim. Quando a gente não tem resultado, tem algo ali a ser visto. Por isso que atingir o potencial máximo é realmente não se acomodar. Né? Não é passar a mão na cabeça para tudo certo. É olhar com verdade mesmo e dizer como que eu posso fazer isso de forma a ficar bom. Nem é ser sensacional. É só realmente resolver aquilo que não está bom, que ainda precisa ser melhorado. E essas sinalizações são nossas internas, né? Então, isso é importante. É importante a gente respeitar essa nossa verdade e se colocar no mundo para que o mundo respeite a nossa verdade. Aí, nesse sentido, a gente tem que quebrar aquilo que não funciona, o que não é, que são crenças muitas vezes limitantes, falas que a gente herda. E é importantíssimo esses instrumentos que o Zen disponibiliza para a gente fazer isso. A gente tem pessoas que já trilharam o caminho, e aí os mestres são importantes, única e exclusivamente porque eles trilharam o caminho e descobriram possibilidades que você pode acessar, né, através de algo que realmente é efetivo. Então, os mestres, eles são importantes. O guru é importante em algum momento, mas ele não é aquilo que a gente busca. A gente busca a nossa verdade. E o mestre, às vezes, ele te indica como acessar a sua verdade. Ele abre o caminho. Como abrir o caminho. E aí, as ferramentas são isso. Né? Mas a gente não pode esquecer da nossa conexão real. Porque tudo está aqui dentro. A nossa comunicação com o divino, com a sabedoria divina, com a inteligência divina, com o que é, né? Com o verdadeiro, está aqui. E isso é muito importante da gente acessar nesse momento e confiar. Porque uma situação, num primeiro momento, você vai julgar como ruim, porque você está julgando a partir da mente. Depois que você exercita muito isso, você espera o que é bom disso. Então, eu acabei de ser hackeada e eu digo para mim mesma, não, isso não pode ser ruim, porque se eu estou no colo da providência divina, tem algo bom nisso. Deixa eu me permitir, porque quando que eu me permitiria interagir nas redes sociais de forma diferente se eu já estou num ciclo vicioso também? Se não com uma interferência da providência divina, não importa que foi pelo hacker ou não. Né? Aí a gente tem que ter uma ação correta no mundo e investigar e realmente ter a atitude correta em relação a isso, mas isso é algo maior, que vai me levar para um nível de consciência, entendimento e mudança que talvez eu não pudesse fazer. E você já se abre para isso? Isso vem de forma imediata ou você medita muito sobre essa pergunta? Para mim, hoje vem de forma imediata, porque eu já estou tendo uma prática constante em relação a entender que o melhor sempre vem. Tá. Isso não é algo que eu estou criando pela mente. Mensagens positivas. É algo que eu observo na vida. Então, você teve uma doença lá atrás e hoje você está com a sua forma perfeita, a sua saúde. Então, se a gente olhar naquele momento, foi muito ruim a gente ter tido a doença, assim como eu tive também. Mas se eu olhar hoje, nossa, como eu honro e agradeço isso. Então, eu passo a entender que na minha vida, tudo que foi desafiador, foi difícil, e num primeiro momento parecia ruim, foram as coisas que mais me fizeram evoluir. Então, eu não tenho mais um confronto, um debate com as situações. Eu confio e entrego naquilo e busco a ação correta. Né? Porque eu acho retira a responsabilidade de ter ficado doente. Então, eu acho que isso é uma oportunidade tão grande para quem está ouvindo você falar, que assim, você que está passando por um momento difícil, ou você que está muito preso em algo que já passou, algo que doeu muito,
entenda que isso é o caminho para você abrir para algo muito melhor. E isso estava acontecendo para você ter uma vida melhor. O lance é conseguir sair daquele buraco negro, né? Daquela profundeza, da tristeza. Você tem algo prático que a gente pode fazer para sair daquela tristeza profunda, da prisão mental, emocional? Quando você está na crise, você precisa pedir ajuda. Tá. Porque a tendência é você se punir mais, você entrar no lugar de eu não consigo, eu sou péssimo, comigo nada funciona. Você está agravado, né? Você está na crise. Tá. Então, nesse momento, a gente pede ajuda, realmente. E para quem pedir ajuda, não? Um profissional que tenha a capacidade de te dar um amparo naquele momento. E você vai entender o que se afiniza mais com você. Isso vai mudando. No primeiro momento, eu posso ir para uma religião e aquilo ser incrivelmente importante e acolhedor. E depois eu posso ir para um terapeuta convencional e depois eu posso entender que essa terapia vai evoluir para uma quântica, não importa. Mas o importante é ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo e que tem muitas coisas que estão além da nossa compreensão. Então, primeiro, eu rezo, eu reconheço que não está bom e peço ajuda para o divino, para a providência divina, para essa inteligência que ampara. E dentro desse processo de pedir clareza e ajuda, eu continuo tendo uma ação de buscar quem vai ser o profissional que vai me auxiliar. Então, eu sei que também eu estou amparado. E esse primeiro passo ele é fundamental, porque sozinho realmente é muito difícil quando a gente ainda está nesse processo de ter a crise. Depois que eu saio da crise, eu passo a ter que ter práticas para treinar para o momento de dificuldade na vida. Porque eu não vou conseguir, na hora do difícil, ter a estrutura. Se eu não tiver treinado isso, tido práticas para me fortalecer internamente. Né? Então, aí eu faço esse mergulho todo que a gente precisa fazer, que é autoconhecimento e reforma íntima. Muito bom, muito bom. Então, a gente sabe que o primeiro passo é possivelmente pedir, ou seja, o primeiro passo pede ajuda para o divino, pede ajuda para alguém que está ao seu alcance, né? E assim a gente vai se abrindo realmente para encontrar algo melhor. Eu fiquei pensando muito enquanto você fala isso. Para quem não sabe, a No, ela tem... a gente tem um programa que a gente fez, eu e a No pro Zen, que é maravilhoso. Eu tive 5 horas de conversa com a No, tirando todas as dúvidas sobre o despertar, sobre a saúde, sobre as emoções, a espiritualidade. Então, para quem quiser conhecer, tem esse programa maravilhoso da No Zen, porque a gente está chegando aqui ao final da nossa live, da nossa conversa, e com a No é aquela coisa, dá para ficar conversando horas e horas e dias, que, assim, para mim, novamente, No, para mim, eu sempre agradeço, porque você abriu muitos caminhos para mim. E o que você fala sobre o mestre, sobre os gurus, é exatamente isso. Para mim, você entrou na minha vida para abrir novos caminhos que foram muito importantes, e hoje eu sei que eu preciso continuar trabalhando aqueles caminhos, que eu tenho que criar essa disciplina, essa rotina. Então, eu queria só finalizar com a fala, com a sua perspectiva sobre a importância da gente, assim, em primeiro lugar, nunca acaba o autoconhecimento e a evolução, né? Você tem uma disciplina que eu te conheço, eu sei que você tem uma disciplina muito, muito rígida e você respeita muito a disciplina para você poder sempre evoluir. Então, você pode só abrir um pouco esse caminho nos últimos minutos? Sim, querer. Né? A gente tem um sankalpa, uma energia forte, um propósito na vida. Você tem que ter um objetivo principal, que é aquele que vai te nortear. Tudo pode acontecer, mas você sabe para que direção você está indo. Se o seu querer é evoluir mesmo, se o seu querer é validar mesmo essa encarnação, se o seu querer é ficar melhor sempre, você tem um sankalpa, você tem uma energia forte, que você nunca vai se desviar.
Então, o mais importante é você fazer uma pergunta interna, o que eu quero para essa experiência? E não se perder disso, porque muitas coisas vão passar pelo caminho, mas se a gente tem isso forte internamente, a gente sempre segue nessa linha, né? Então, o mais importante é a gente se sintonizar, entender o que eu quero dessa experiência, qual é o meu objetivo principal, o que eu não abro mão e aquilo que eu estou buscando, para onde eu estou indo. Isso, para mim, é o fundamental. Eu vejo as pessoas perdidas, no sentido de não entender muito porque estão na espiritualidade, não entender muito porque estão fazendo uma prática, não ter uma compreensão do porquê agir de uma forma ou de outra. Então, se você tem isso muito forte como verdade interna, você não rompe aquilo que você determinou entre você e você mesmo. Então, não tem nada externo que vai te tirar disso. O que eu quero te dizer é falar com você também, Krika, é realmente incrível, e isso é ter essa leitura de alta percepção sensorial. O nosso cardíaco, ele acelera um pouco, a gente se alegra, né, de poder ter troca, a gente sente que tem para a alma, por isso que para a evolução, a gente sente que soma alguma coisa legal no mundo. Então, é muito recíproco para mim, por isso que eu estou aqui. Porque eu fico muito feliz por isso. Eu estou fazendo coisas que não fazem sentido. Meu, muito obrigado. E assim, você falando, a Ana está falando aqui, isso se chama propósito. Para mim, o maior... eu, durante muitos e muitos anos, eu ficava muito na dúvida do propósito e aquela coisa, eu acho que muitas pessoas ficam numa dúvida enorme, mas eu não sinto que eu tenho propósito, eu não sei como encontrar meu propósito. Hoje, para mim, propósito é muito simples e o meu propósito é a palavra que você iniciou falando. Meu propósito hoje é evoluir, simples assim. Se eu acordo amanhã sentindo que eu evolui um pouco, que nem hoje, eu evolui com certeza com essa conversa. E então, o meu norte é simplesmente evoluir. Eu não preciso ficar conectando, criando várias palavras, intelectualizar sobre o propósito, ter uma linha bonita que ela é legal falar para os seguidores ou para quem você conhece, não. Desde o dia que eu me comprometi com a minha evolução, a minha vida, ela se transformou e ela me deu uma sensibilidade muito maior para a vida. Então, se você aí ouvindo isso tem essa agonia, essa dificuldade com a palavra propósito, eu abro muito caminho para você simplesmente querer ser um pouco melhor em todos os sentidos amanhã. E aí as coisas vão começar a se abrir. Isso mesmo, porque a gente vai colocar a evolução em tudo, né? E aí as pessoas buscam muito um trabalho que signifique propósito. E propósito é a própria vida, a própria experiência, né? Porque a gente está aqui com um objetivo único realmente, que é a evolução. Isso está muito alinhado, Krika. Então, quando a gente tem isso forte, entende que pode ser um pouco melhor, né, do que foi ontem, e a gente não perde isso, a possibilidade de se melhorar um pouquinho, a gente vai abrindo realmente todas as possibilidades. Fica melhor no trabalho, melhor no relacionamento, melhor em todas as relações, entre eu e eu mesma, entre eu e meu corpo físico, entre eu e minha saúde, entre eu e minha beleza, né? Então, a gente vai realmente chegando num potencial, se melhorando em potencial. Animal. Eu ia falar uma coisa, eu já senti, é impressionante como isso é possível, né? Mas a gente está aqui conversando por Insta e a energia aqui no meu ambiente já está totalmente diferente. Eu não sei se vocês em casa estão sentindo isso, que tem uma leveza maior na energia à sua volta, mas é isso que acontece quando eu converso com a No. Sempre que a gente conversa, você abre esse caminho, você traz essa leveza. Então, muito obrigado sempre. Eu amo você, eu não tenho medo de dizer que eu te amo, que eu me amo, que a gente ama vocês todos que estão aí, né? E eu espero que a gente abriu algum caminho. Sempre eu espero conversar mais com você. Um beijo da nossa família, com muito amor e muito carinho. A gente ama você e até logo. Muito amor mesmo, de verdade, Krika. E a gente tem coisas para fazer juntos, sem dúvida nenhuma, e eu me disponibilizo porque isso é muito verdadeiro para mim. Tamo junto. Um beijão. Tchau.